Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o professor Bruno Vilela, doutor Bruno Vilela, coordenador do curso, coordenador adjunto do curso de odontologia. E estou entrevistando uma pessoa muito importante aqui no mundo da ciência e no mundo da odontologia também. O amigo pessoal, então, de longa data, o professor Bruno Bueno. Seja bem-vindo, professor. Doutor Bruno Obrigado. Bueno, né? Porque o homem é pesquisador já de renome. Ele é professor da Unicamp, então da Faculdade de Odontologia de Piracicaba, da Unicamp. Ele também é um pesquisador que tem alto impacto também. Então, hoje, nossa conversa vai ser com o grande Bruno. Seja bem-vindo, professor. Obrigado. Queria agradecer o convite de estar aqui, a oportunidade de ter vindo conhecer a instituição. É um prazer estar aqui, rever você, como você falou, um amigo de longa data, deixa pra lá quanto tempo, né? Meus cabelos brancos não me deixam mentir, mas muito obrigado pelo convite, Bruno. E, bom, você falou, né? Eu sou dentista, né? Meu nome é Bruno Bueno Silva, sou dentista, formado, fiz graduação lá em Piracicaba, na Unicamp. Aí, assim como você, eu fiz mestrado e doutorado lá na farmacologia, né, na farmacologia, anestesiologia terapêutica, lá na FOP, na Unicamp. Doutorado em microbiologia oral lá na USP. Sempre trabalhando com essa parte de produtos naturais, né, a linha de pesquisa, vamos dizer assim, produtos naturais, própolis, principalmente, efeito antibacteriano e anti-inflamatório da própolis. E aí, depois eu comecei a trabalhar em Guarulhos. Trabalhei na Universidade de Guarulhos como professor da graduação e do mestrado e doutorado em odontologia. Na graduação em odonto, mestrado, pério, implante e um curso de orto, 2 programas de pós-graduação. Fiquei lá de 2016 até 2023, quando no meio do ano de 2023, junho do ano passado, assumi na FOP, na nossa querida FOP, e desde então tô lá. É o bom filho da FOP, né? Fez graduação, mestrado, doutorado e hoje é um professor. Voltou para Exatamente. É, poder cada continuar o voltando pra conhecimento. casa. Foi uma sensação O, bem de voltar pra o casa. bom filho a casa torna. Isso É, daí, com certeza. exatamente. Professor, então aproveita e nos conte o que atraiu, como que chegou até a odontologia. Bom, é, eu acho que teve muita influência familiar, no meu caso, para eu fazer odonto. Meus pais sempre incentivaram, cobraram para estudar, para ir atrás para fazer uma faculdade e tudo mais. E eles comentavam que eles achavam que a área de saúde, de maneira geral, é, era uma área que você nunca entrava em crise, né? Porque sempre as pessoas têm que cuidar da sua saúde, sempre, né? Tá diminuindo, mas sempre vai ter uma dor de Mas a dente. pandemia mostrou isso, né? Exato. Exato. E então teve essa influência de área da saúde. Área da saúde, eu me lembro que eu tinha dúvida entre fazer o curso de farmácia ou o curso de odonto. Aí, como tinha odonto, eu sou de São José dos Campos, meus pais moram em São José até hoje. Então, como tinha odonto lá, na Unesp, eu acabei optando por prestar odonto, prestei lá, São Paulo e Unicamp e Alfenas. Aí na Federal de Alfenas, que era EFO, hoje mudou para Unifal. Aí, bom, por fim, eu não passei na Unesp. Um fato curioso, chamaram, sei lá, até os 125. Aí o 126, o 127 e o 128 fomos 3 alunos, 3 moradores de São José dos Campos, e os 3 foram para Piracicaba. Depois lá em Piracicaba que a gente se encontrou e falou: "Nossa, quase que entrei na Unesp". Eu também. Aí por fim acabamos Quando é indo para pra ser, Piracicaba. é pra ser. E aí adorei a cidade, e aí me encontrei, né? Daí comecei, fiz graduação, né? Os 4 anos de graduação. Durante a graduação comecei com iniciação científica, depois posso contar um pouquinho mais. E então veio um pouco dessa parte mais familiar de procurar trabalhar na área da saúde, alguma coisa. Confesso que fiquei muito em dúvida na época, presto farmácia, não presto. Aí na época a farmácia não era todo lugar que tinha, não era tão fácil de achar o curso de farmácia, né, de ciências farmacêuticas. Então ficou aquela coisa e por fim eu optei pelo odonto. Aí por fim eu falo que eu consegui juntar, né? Eu fiz a graduação em odonto e me enveredei lá já durante a graduação a fazer um mestrado, doutorado em farmacologia. Mas como dentista, digamos assim, eu cheguei a trabalhar muito pouco, né? Atuando como dentista clínico geral. Porque eu me formei, daí eu fiquei um ano trabalhando e nisso eu já comecei a fazer um mestrado. Então, e o mestrado exigia dedicação exclusiva, então era um pouco mais complicado de atender.
Aí eu ia para a clínica, como o mestrado era em anestésio, então eu ia para a clínica da graduação de anestesiologia. E era como eu me mantinha ativo, e eu também participei de alguns trabalhos voluntários Você trabalhou como também depois do dentista. pós-doc também, eu achei. Trabalhou na clínica também. Daí depois no pós-doc a gente começou a dar curso. Eu e o Cleiton, que você conhece, começamos a dar um curso de anestésio, baseado nas aulas que a gente tinha lá em Piracicaba. Então, e atendia bem esporadicamente, um caso ou outro, mas muito esporádico. Aí, digamos, a parte clínica minha ficou restrita à anestesiologia e esses casos clínicos e esses trabalhos voluntários, que às vezes eu chamava meus amigos pra gente ir fazer. A gente foi pro Tocantins, a gente foi pra Sergipe. Aí também nesses momentos eu também atendia, colocava a mão na massa, vamos dizer assim. Mas posso dizer que desde depois que eu me formei, passei muito mais tempo num laboratório, na parte de pesquisa, do que dentro do consultório, para assim dizer. Eu também fiz biomedicina. Eu acho que eu exerci biomedicina mesmo quando eu estava fazendo estágio para poder pegar a habilitação na faculdade. E também foi a vida acadêmica quase que a vida inteira. Depois que eu me formei também foi construir a minha vida na academia, que nem você também. Foi uma... Eu acho que existe, assim, né? A vida acadêmica, para quem gosta, ela atrai de uma forma que você... Ela rouba você. Exato, te suga, né? Mas eu acho que existem os dois caminhos, né? Eu sempre falo pro pessoal, às vezes os alunos se formam, vêm perguntar, e aí, o que eu faço? Faço um mestrado, na odonto principalmente, né? Faço uma especialização. Aí eu falo, o que você quer, né? Porque a especialização, ela vai ser muito mais clínica. Você quer clinicar? Vai para uma SP. Né? Não que no mestrado você não vai ter clínica, vai ter também. Né? Mas você vai ter muito mais conhecimento sobre as diferentes técnicas, né? Por que eu faço essa técnica para esse caso, por que eu faço aquela técnica. Mas você vai pôr pouco a mão na massa, vamos dizer assim. Tá? Na especialização, é praticamente mais mão na massa. Né? Você vai ver a técnica, vai ver um pouco da teoria por causa da técnica, mas a carga horária é muito maior de você praticar ali as diferentes técnicas. Né? E outra coisa, tudo bem, né? Às vezes tem gente que fala, mestrado, uma SP. Não, tudo bem você fazer uma SP, a gente precisa de bons especialistas no mercado. Né? E precisa também de bons mestres, bons doutores para desenvolver a ciência. Você falou na pandemia, a gente viu a importância da ciência, de tudo mais, né? A gente pode conversar um pouco mais. Então, os dois caminhos, falando mais da odonto, mas também biomédicas, né? Também tem Mas essas mas eu acho que a especialidades. especialização também, assim como as disciplinas clínicas exigem especialistas. A pessoa tem que ter especialização, então uma coisa não exclui a outra, né, cara? Muitas vezes, por você entrar no mestrado numa área mais clínica, eles pedem uma especialização antes, que eu acho muito importante, muito relevante. Porque como que a pessoa você faz um mestrado, doutorado para dar aula, né, para ser professor? Como o professor vai ser professor de uma área clínica, sendo que não tem experiência clínica, né, de sentar ali na cadeira? Pôr a mão na massa. Então, assim, é importante também você ter essa especialidade, né? E às vezes também eu vejo muito, às vezes eu vejo o pessoal falar, mas isso é compensa. Às vezes a pessoa é especialista e quer academia. Eu falo, pessoal, às vezes você pode trabalhar na sua clínica de dia e pode dar aula à noite. Tem muito. Você pode complementar a tua renda e você Com pode fazer certeza. as duas coisas. Porque uma faculdade precisa do mestre, do doutor e do especialista. Exatamente. Então, eu trabalhei em Guarulhos com muitos doutores, né, mestrado, doutorado, que ficam parte do tempo na academia, na universidade, parte do tempo nos seus consultórios. E vida segue muito bem, publica muito bem, trabalha. É óbvio que isso demanda um tempo maior, né, consome um pouco mais a vida da pessoa, porque para se dedicar para o consultório, dedicar para a universidade, mas conseguem fazer os dois, exatamente, como você falou, e flui muito bem. E o que te atraiu para a ciência, professor? Isso aí tem toda uma história. Né? Gostei. Desde do antigo ensino fundamental, acho que foi numa 6ª série, sei lá, deixa eu tentar relembrar o ano. 94, provavelmente 1994, 30 anos atrás, por aí. Eu ia bem em matemática, no ginásio, vamos falar assim. E aí, na minha escola, tinha um professor que ele ia lá, quase como um trabalho voluntário, eu nem sei direito qual é o papel dele, o professor Reinaldo, que os alunos que ele achava que tinham potencial, ele convidava para ter uma atividade extra, como se fosse uma atividade extracurricular hoje em dia, para uma espécie de treinamento para participar de Olimpíada de Matemática. Aí, um dia ele me convidou, eu comecei a ir nessas aulas, um dia à tarde, fui fazer a Olimpíada de Matemática regional da cidade, fui bem. E aí comecei a fazer essas aulas nas Olimpíadas, ganhei a Olimpíada Joseense de Matemática, a 6ª série. Aí comecei a fazer essas aulas e ele também conhecia, tinha junto um pessoal, um outro pesquisador do INPE, lá em São José tem
o INPE, que trabalha com meteorologia, pesquisas nessa área, e tinha um pesquisador do INPE que ele tinha um clube de ciências para molecada. E aí me chamaram para participar desse clube de ciências. E aí eu comecei a ir nesse clube de ciências, né? O que a gente fazia lá? Uma das primeiras coisas que foi feito lá, a gente fez um canhão de batata. Uma criança de 6 anos é a melhor coisa do mundo. Maravilhoso, né? 10, 12 anos no canhão de batata, como que era isso? Eram os tubos de PVC, um tubo, digamos assim, mais diâmetro maior, com outro menorzinho, a gente punha um desodorante de álcool lá dentro, fechava aqui atrás, e aí vinha com isqueiro e jogava uma faísca. Dava aquela explosão, a batata que tava no outro saía, era um canhão. Funcionava. E a gente se divertia, né? Era num prédio, numa garagem do prédio, assim, e tinha outro prédio do lado. Isso eu nunca esqueço. Então, tipo, imagina assim, 2 prédios, a gente na garagem, a garagem aberta, assim, né, sem teto, sem nada. Prédio do outro lado desse prédio, uma avenida grande, né, em São José. Aí largaram a gente lá sozinho, molecada, né, 12, 14 anos. Ideia boa que nessa aí, né? Qual foi a nossa ideia? Vamos ver quem consegue acertar a batata mais perto da quina do prédio vizinho. Prédio vizinho, um monte de janela de vidro aberta, sei lá, 3 da tarde de uma sexta-feira. Aí a gente, né, mirando as batatas pra cima, o canhão, assim, meio pesado, 2, 3 moleques segurando e tentando mirar. Aí eu só fico imaginando as batatas. Óbvio que a gente não acertou no prédio, por sorte que a gente não acertou nenhuma janela, porque a batata saía forte, assim, sabe? Aí a batata ia, passava por cima do prédio e caía na avenida. Eu ficava imaginando se não caiu na cabeça de alguém, ou alguém lá no ponto carro. de um carro, exatamente. Ou na própria janela do prédio, falando, meu Deus, que perigo, né? Mas a gente não ficou sabendo de nada. Aí chegaram os professores, falaram, meu, o que vocês estão fazendo? Vocês estão malucos jogando essas batatas pra cima? Mas virava diversão, sabe? E com isso foi despertando o gosto pela ciência. Um outro projeto que a gente foi lá foi de simular microgravidade, que é o que acontece no ônibus espacial. Tinha uma caixinha de metálica que a gente soltava ela em queda livre do teto da garagem lá até o chão. E tinha uma microcâmera lá dentro que gravava em velocidade... Agora eu não lembro se é velocidade lenta ou rápida. E aí a gente via o que acontecia com diferentes objetos. Frame, eu acho que isso, frame a frame, isso mesmo. Aí, sei lá, um pêndulo, o que acontece, imã, bolha de sabão. E aí estimulava a nossa criatividade. Vamos ver o que acontece com tal coisa dentro dessa microgravidade, sabe? Então a gente começava aquele senso crítico de você pensar o que você faz, por que acontece isso, por que não acontece isso. A gente ia em feira de ciências apresentar. Esse da microgravidade ele até foi premiado. Então, o gosto pela ciência, eu falo que veio já quando eu comecei a participar desse clube de ciências, 7ª série, 8ª série, 14 anos. Aí eu entrei na faculdade já em mente, pensando, vou ver como é que é esse negócio, todo mundo fala de iniciação científica, né, fazer pesquisa, então já entrei em mente pensando nisso. E lá em Piracicaba, logo no primeiro ano, a gente passa até aula com o professor Jaime Cury, que é uma das grandes sumidades no uso do flúor, né, no mundo. Ele até lançou um livro recente, para quem tem dúvida, acho que vale a pena. E agora, numa época de fake news, é excelente. Nossa, aí, exatamente. Esse movimento anti-ciência, nada como um livro do professor Jaime Cury para aprender o que é um pensamento científico. E sai até as próprias mídias sociais dele, ele desmistifica muito isso daí, né? Que vira e mexe, sai alguém falando mal do flúor, falando qualquer coisa que o flúor causa isso, causa aquilo. E é tudo cientificamente comprovado que não. E ele responde, com o senso de humor dele, ele responde tudo lá. Não causa isso por causa disso, tem que ter esse trabalho mostrando que não causa, né? Então, fica a dica, vale a pena. Quem tiver dúvida de flúor, quem não acredita em qualquer informação sobre flúor, procure nos perfis do Jaime Cury. O Jaime Cury, o homem entende de flúor a nível mundial. Exato. E ele começou a dar aula, tudo, e aí no final do primeiro ano, ele anunciou na sala, olha... Tô com 2 vagas de bolsa de iniciação científica. O pessoal vem trabalhar no laboratório, vai trabalhar com os pós-graduandos. E quem quiser, procura a gente, vai na secretaria, se inscreve. Aí beleza, daí eu fui lá, me inscrevi. Aí quando saiu a lista, eles selecionaram 2, eu não estava no meio desses 2, que eles selecionaram pelas notas. Mas como eu queria e eu achava que eu tinha interesse, eu fui lá depois, sabe aquele insistente? Bati na porta. Isso é muito importante. Eram 2 pós-graduandos, o Celso e a Mitsui, que eu lembro até hoje. E aí tava a Mitsui lá e eu fui conversar. Mitsui, então, eu me inscrevi, mas eu não fui selecionado, mas eu tenho muito interesse. Aí eu contei, que eu já fiz clube de ciências, contei toda essa história. Então eu acho que eu vou gostar e tudo mais. Será que eu não poderia vir mesmo assim? Porque o combinado foi de se inscrever, acabou as aulas e a gente viria uma semana depois do fim das aulas, ficar trabalhando no laboratório, aquela coisa. Lavar vidraria, aquela coisa que o comecinho de iniciação científica faz. Aí ela falou assim, bom, vou conversar com o Celso, professor Jaime, te aviso, mas eu acho que não tem problema você vir, não.
Daí tá bom, daí passou uns 2 dias, ela me avisou, pode vir. Aí na segunda-feira, depois das aulas, na primeira segunda-feira de festa, estávamos lá, eu e mais outros 2 alunos. E aí foi aquela coisa, primeiro contato com o laboratório, lavar vidro, ver o que a Mitsui fazia, encher caixinha de ponteira. Autoclavar, embalar. Exatamente, preparar meio de cultura, que seguia a receitinha. E a Mitsui, que era quem a gente estava ajudando, ela trabalhava com própolis. Ela tinha uma das primeiras pesquisas com própolis com o professor Jaime. Primeira pesquisa com própolis da FOP. Aí, bom, ficamos a semana lá nesse esquema, aprendendo a fazer isso, aprendendo a fazer aquilo, pesar. Lá na bioquímica tinha que fechar, desligar ar-condicionado, porque a balança é de 7 casas, interferir. Analisar pH, calibrar pH das amostras, porque trabalha muito com cárie, né? Ver microdurômetro, ver dureza de esmalte. Ficamos lá essa semana. E aí na sexta-feira, e tinha uma bolsa, né? Eles tinham vaga para uma bolsa. Na sexta-feira, a Mitsui virou para nós 3 e falou assim, olha, a gente gostou muito de vocês 3, né? Mas a gente ainda tem mais trabalho. Então, queria ver se vocês podem vir na semana que vem também. E isso já devia ser, sei lá, semana que vem era 20, 21 e 22 de dezembro, assim, pertinho do Natal. Aí, todo mundo ficou meio naquela, porque não era o combinado, ninguém sabia se vinha, se não vinha. Bom, daí na segunda-feira, eu falei, não, eu venho. Aí, voltei pra casa, voltei pra São José, passei o final de semana, segunda-feira eu tava lá. Aí, nessa segunda-feira, 20 e poucos de dezembro, só eu apareci, os outros 2 não puderam vir. Aí a Mitsui falou pra mim assim, bom, como você foi o único que veio essa semana a mais, a gente achou que vocês 3 têm aptidão, vocês 3 são bons, a gente até pediu essa semana a mais pra ver o interesse, porque a gente não sabia quem escolher, a gente só tinha uma bolsa, tinha que escolher um. Aí como só você veio, ela falou assim, facilitou nossa vida, então a bolsa vai ser sua. Então eu falo assim, como a insistência, a persistência, às vezes é importante. Né? A ciência é necessária, essa persistência. Exato, porque eu não estava entre os pré-selecionados, mas como fui o chatinho lá de ir lá, pedir, bater na porta. E dar a cara pra bater ali. E fui uma semaninha a mais, eu ganhei essa bolsa e eu fiquei com essa bolsa vinculada ao professor Jaime, é uma bolsa que eu confesso que até hoje eu não sei direito que bolsa que é essa, porque era uma bolsa do professor Jaime, que eu não tinha um projeto direito, mas fiquei com essa bolsa até perto do fim do meu 4º ano da graduação. Depois eu até parei de trabalhar com o professor Jaime. Só ele te orientou durante toda a graduação, não? Então, não. Daí a bolsa foi minha, ele, Mitsui, me ajudando. No ano seguinte, começamos a desenvolver um projeto. Aí aconteceram N problemas que não vêm, sei lá, material que não tinha, alguns problemas que aconteceram lá e esse projeto não deu muito certo. Aí o Jaime um dia me chamou na sala dele e falou, olha, tem o professor Pedro Rosalém, da Farmaco, que trabalha comigo, está com um projeto de própolis, está precisando de um aluno lá. Como o seu projeto aqui comigo não está, as coisas não estão caminhando por motivos alheios à nossa vontade, que às vezes essas coisas acontecem, e é com própolis, você ajudou a Mitsui, você já teve contato com o trabalho da Mitsui com própolis, você não quer ir trabalhar com ele também? Você não topa? Falei, topo, não tem problema. Aí foi quando eu fui fazer isso com o Pedro, trabalhar com o Pedro. Isso foi, sei lá, metade do meu 2º ano. Passei uns 6 meses, teoricamente, sob orientação do Jaime. Mas aí foi quando eu fui ser orientado do Pedro, mas eu fiquei com a bolsa no nome do professor Jaime. É um orientador, como se fosse. Exato. E aí foi quando o Pedro, fui conversar com ele e tudo, e aí ele deu a ideia de fazer um trabalho de ver estabilidade dos extratos de própolis. A gente comprou, agora até esqueci, mas era uma estufa com controle de umidade para a gente tentar simular o envelhecimento. É de estabilidade controlada. Isso. Aí, para desenvolver esse projeto, daí começou. Aí eu fiz iniciação com o Pedro, mestrado, doutorado, trabalho até hoje. O Pedro até hoje. Eu brinco, segundo pai. Não, e é mesmo. E ele é um dos pesquisadores também nessa área de própolis. Hoje ele é é super reconhecido. A nível mundial também. Sim, nível mundial. O Severino, eu acho ali também. Isso, o Pedro, o Severino, que da parte de ciência dos alimentos, e o Pedro são os profissionais de excelência, eu digo. Tem o professor Calixto lá de Santa Catarina, mas acho que já está mais aposentado. Mas de produto natural voltado para o odonto, acho que o Pedro é um dos principais. Né? Assim, não. E você ficou com própolis desde o começo, não trabalhou com outros produtos naturais? Oficialmente, vamos dizer assim, meu mestrado foi com a própolis vermelha, doutorado também. No Brasil, falando rapidinho, então são vários tipos de própolis, então? Não, são vários, de acordo com, como que acontece, né? De acordo com a região do Brasil que se produz a própolis, você tem uma variação ali, tanto na cor, quanto nas
características químicas, nos compostos que fazem parte, quanto também nas atividades farmacológicas. Tá? E por que tem essa variação? Como o Brasil ele é muito grande e cada região, a vegetação, a biodiversidade do nosso país varia muito, né? Só você ver, a vegetação do sul do país é diferente da vegetação do sudeste, que é diferente da vegetação da Bahia, que a da Bahia já é um pouco diferente da vegetação, por exemplo, de Alagoas. Então, de acordo com essa região, com as plantas que a gente tem ao redor, para as abelhas se utilizarem, você tem ali as variações, o que a gente chama de tipos, não é bem tipos, mas é a palavra que é mais usada, de própolis, tá? Então, você tem, quais são as principais? Muito tempo foi estudada a própolis do sul, do Rio Grande do Sul, que é uma própolis por causa do clima muito parecido com a própolis europeia. A própolis de Minas Gerais, que é a própolis verde, também foi uma das primeiras e é o que a gente tem mais conhecimento. Até bem pouco tempo atrás era a própolis mais exportada que a gente tinha. A verde. A verde, tá? Então também a própolis verde brasileira é conhecida mundialmente, posso dizer. E quando eu comecei, que isso foi ali 2005, 2006, que eu comecei meu mestrado, a própolis que a gente chama de vermelha, que você tem própolis vermelha desde a Bahia até Pernambuco, Paraíba, mas a que a gente trabalha é a própolis de Alagoas, que é chamada de própolis vermelha, até registrada do INPI como a própolis vermelha de Alagoas, que é registrada com esse nome. Foi que a gente estava começando a... O pessoal estava começando a descobrir, vamos dizer assim, tá? Que ela existe, começando as pesquisas, e numa desses congressos, dessas feiras, um produtor de própolis, o Alessandro, que hoje até ele é falecido, ele procurou o professor Severino da Exalc, que já era reconhecido por trabalhar com própolis, com tudo isso, tinha feito um trabalho grande com o professor Park, que também faleceu da Unicamp, da Ciência dos Alimentos. Eu tive aula com o Park. Você teve aula com o Park? Ele deu uma, acho que um mini curso lá quando eu tava fazendo mestrado. Ele foi dar uma aula específica ali. Então. Eu lembro que ele dar uma aula e também foi uma professora que trabalhava com microgravidade, que mandou uma amostra pro espaço. Assim. Acho que eu lembro disso antes. Os dois deram, acho que na mesma semana, quase aula. Foi em sequência, eu acho, uma coisa assim. Faz tempo, viu, Bruno? Faz tempo. Viu, Bruno? Normal, não esquenta não. E o professor Massahari, que hoje está em Alfenas, também trabalha muito com isso. São as pessoas que eu brinco. A hora que eu tenho dúvida, que eu tô numa encruzilhada, não sei o que fazer, eu recorro para eles. Pro Pedro, Severino e Massahari. Mas, voltando. Esse Alessandro procurou o professor Severino e falou: olha, eu cultivo, eu produzo essa própolis vermelha, o pessoal da região usa, fala que é muito boa, tô com uma amostra, você não quer começar a testar? Foi quando o Severino começou a testar. E aí, o Severino trabalhava junto com o Pedro. Nessa época, o Severino estava no Instituto Federal, acho que em Pato Branco, aqui no Paraná, depois que ele foi para Exalc, lá em Piracicaba. A Exalc é USP, né? Exalc é USP, isso. E a FOP é da Unicamp, mas o Rio de Piracicaba praticamente que separa as duas. Aí o Severino começou a trabalhar com essa própolis vermelha. E aí, depois que eu terminei a iniciação científica, na minha iniciação científica era extrato de própolis verde, que a gente produzia para ver o envelhecimento. E deram alguns perrengues, tipo a estufa pegou fogo. Sabe? A estufa não, a gente... algumas coisas que acontecem no laboratório. A gente comprou essas estufas e colocou numa sala, só que da sala começou a ficar muito quente. Tem que ter uma... Aí a gente colocou, até ter um ar-condicionado ali para controlar a temperatura, tivemos a ideia de pôr um ventilador, que tinha um ventilador mais antigo. Num belo dia, o ventilador ligado ali 24 horas. Aí, um belo sábado, ligam pro Pedro que o ventilador tinha pegado fogo, explodido o motorzinho do ventilador. Nossa. Que medo, né? Falei, meu Deus. Daí chegamos lá, tava o ventilador, não aconteceu nada com as estufas, mas o ventilador tava detonado, destruído, assim. Perigo. Quando eu trabalhei com estabilidade controlada na FOP, eu deixei a estufa dentro daquela sala que ficava o ventilador ligado direto, que tinha aquele rota evaporador. Sala de extração que a gente chama lá. Sala de extração, Daí acabou que ficava... Ali a gente podia deixar o ar-condicionado ligado meio que... certa frequência. Não, depois... Isso aí era numa salinha lá do Biotério. Nossa, isso aí... Aquela salinha, isso era antigo. Hoje é uma salinha onde... Tem as coisas, o Marcelo deixou lá, tem umas coisas lá. Que tem microscópio intravital lá dentro? Isso, lá, naquela salinha lá, antes de ter todas essas coisas. Aí... Bom, daí a partir disso a gente pôs o ar-condicionado, tudo, mas deram alguns problemas que não deu muito certo. Mas, na época eu fui fazer mestrado, né, o Pedro, quer fazer mestrado? Não quer? Eu falei, quero, professor, gostei, acho que é essa a carreira que eu quero seguir. Aí no mestrado, o Pedro deu a ideia da gente trabalhar, tentar descobrir a origem botânica dessa própolis vermelha. Como assim?
As abelhas, normalmente elas utilizam uma planta ou um exudato da planta, alguma parte da planta para produzir a própolis. Uma parte que é diferente da produção do mel. Uhum. Né? Até a abelha, né, dentro da colmeia... então o que pega produzir o própolis é diferente do que pega produzir o mel. É Eu achei que diferente. eles pegassem e produzissem parte via própolis e parte via mel e parte via cera, por exemplo. Não, isso aí eu fui aprendendo, né? Porque eu sou Geleia dentista, real, não sei. mas eu fui aprendendo um pouco sobre a Farmacologia. sociedade das abelhas. Não tem como, farmacologia, eu aprendi tudo ali naquele lado. Exato. Aí, o que me ensinaram, né? Que para produzir própolis tem abelhas específicas, normalmente são as abelhas mais velhas da comunidade, e elas saem em horários específicos. Então, elas saem quando o sol tá nascendo, de manhãzinha, assim, antes do sol nascer, e no pôr do sol. E do resto do dia, essas abelhas não saem da colmeia e elas saem só nesse horário. E elas vão em plantas também específicas. Não é qualquer planta que vai, e aí é o que varia cada tipo de própolis, cada região do Brasil. E essa informação, você ter essa origem botânica, é importante para comercializar, para você saber qual planta que é. Então além da ciência, de você saber de onde vem, né? É que não é tão fácil assim, mas no passado a gente pensava, vamos descobrir qual planta e tenta produzir isso de maneira artificial. Mas não é tão simples assim. E também por causa desse lado comercial, o Alessandro sempre falava que era bom tentar descobrir, beleza. Daí a ideia do Pedro era essa, de testar. Você traz também uma importância, não sei, uma importância ambiental para aquele tipo de pesquisa. Com certeza. Né? O impacto ambiental para aquela pesquisa, conservação e tudo mais. Né? Um ponto muito legal que você falou disso daí, porque o que acontece? Por fim, a gente descobriu a planta, que é da Albergia catusphilum, que é chamada popularmente de rabo de bugio. Uhum. Essa planta ela era considerada como praga, é uma planta que protege o mangue, tá? Que ficava ao redor do mangue, então é um arbusto, assim, difícil de você passar, o ser humano passar. Então, a natureza muito sábia, né, faz essa planta difícil de atravessar, ela fica ao redor do mangue para proteger a área de manguezal que é tão devastada. Uhum. E era considerada uma praga lá em Alagoas. O pessoal conta pra gente que todo mundo acabava com o rabo de bugio. Depois que a gente descobriu que era a fonte, que era de onde as abelhas buscavam para coletar a própolis, e o preço da própolis estava cada vez aumentando, então começou mais gente a se interessar em ter caixa de abelha para produzir própolis vermelha. Foi o que você falou, começou a população começou a proteger e a plantar mesmo, né? O rabo de bugio em vez de desmatar. Né? E isso indiretamente também ajudou a preservar mangue, né? Que é uma região área de mangue, porque você preserva a planta que protege o mangue, sabe? Então, acaba tendo um cunho ambiental um pouco com essa pesquisa, né? E outra coisa que a pesquisa com produto natural eu acho que é muito importante a gente ter em mente, também tem um cunho social, né? Que é retornar todo o investimento que é feito para a população. Porque a gente agrega ou procura agregar valor econômico, procura valorizar. Fala, olha, esse produto que é produzido aqui no Brasil, né? A própolis vermelha como exemplo, mas qualquer outra planta, ela serve para isso. Tem tais e tais propriedades farmacológicas. Então, isso aumenta o valor econômico daquele produto. Né? E aí o produtor, e aí a gente sabe que tem uma desigualdade social muito grande lá no Brasil todo, vamos falar a verdade, né? Mas na região Nordeste um pouco mais. E então aquele produtor de própolis, que às vezes é uma população com alguma necessidade, para não dizer muita necessidade, é uma forma da gente tentar retornar todo o investimento que feito em pesquisa, que são com os impostos, né? Tivemos bolsas, e essas bolsas vêm dos impostos da população brasileira, da gente tentar retornar isso para a própria população, né? E aumentar o valor agregado, o valor econômico. Isso, aumenta o valor agregado, a planta mesmo. E então significa que o própolis ele tem mais, as origens, a propriedade farmacológica dele tem mais a ver com a origem botânica do que com a origem da abelha ir lá e produzir. Isso aí existe uma grande discussão, tá? Se a abelha modifica ou não o que ela coleta. E baseado só com a própolis vermelha, isso foi um pouco do meu mestrado. A gente coletou a planta, a gente daí, bom, voltando um pouquinho, né? O Pedro propôs pra gente fazer isso, eu fiz, daí eu ia para Alagoas, para Maceió, junto com o Alessandro e os funcionários dele, saímos de manhãzinha cedinho para ver onde que as abelhas iam, se tinha uma ideia, para ver se a gente conseguia achar a planta. E aí tinha um senhor que trabalhava com ele lá, que ele saía bem cedo, assim, antes do sol nascer, para ir pegar caranguejo. De noite, na verdade, ele colocava a armadilha, no dia seguinte ele voltava para ver se ele pegou o caranguejo na armadilha. E ele falava, olha, todo dia quando eu venho buscar os caranguejos, em cima desse canto aqui tem um monte de abelha voando. Aí a gente foi lá. Eu tenho até, aqui não dá pra mostrar, depois tem os vídeos andando no mangue, e aí os caras lá, o que o dentista tá fazendo aqui? Aproveitava pra dar umas voadinhas, sabe? Vamos pôr esse moleque pra andar no mangue pra ver, sabe? Às vezes nem precisava, eles me colocavam pra andar no barro lá, só pra
testar. Mas eu gostava. Sorte que eu gostava de fazer isso, então deu tudo certo. Mas aí a gente foi lá nessa região e aí a gente viu que era a planta que era o rabo de bugio, que eu não sabia, eles que falaram pra mim. E esse rabo de bugio tinha na época a gente não sabia por quê, ela secretava uma resina vermelha, assim, muito parecida com a cor da própolis. E a gente via que tinha um buraquinho no meio, assim, e saía essa resina. Né? Na época a gente pensou, deve ter algum inseto que fura isso aqui, mas não se sabia qual inseto. Tá? Aí pegava essa resina e aí tinha uma professora da Federal de Alagoas que ela cedeu o laboratório para não precisar voltar com tudo para Piracicaba, e lá eu fiz um teste preliminar para ver a composição química, mais superficial, da resina e da própolis, e foi incrível, assim, testei a resina e a própolis idênticos, sabe, perfil cromatográfico, aqueles picos idênticos. Testamos outras plantas, a próprio rabo de bugio, o caule, a casca, não dava parecido como a resina deu, só aquela resina, sabe? Então, voltando, né, com base nisso daí, o perfil químico da resina é tão parecido com o perfil químico da própolis que é até uma ideia de trabalho que a gente nunca escreveu. Que pela própolis vermelha, pelo menos, é difícil achar que a abelha modifica alguma coisa. Tá? Mas existem outras própolis que é mais difícil de achar essa origem botânica. Tem uma própolis produzida em Santa Catarina, Paraná, numa área de... A própolis final é bem diferente daquela secreção inicial, no caso, aquilo inicial que a abelha pegou. A consistência sim, porque a abelha parece que ela compacta um pouco, mas como você vai olhar quimicamente, a própolis vermelha, pelo menos, é muito parecido. Será que esse é o orifício da planta? Agora pensando aqui, não é a própria planta que se utiliza dessa estratégia para secretar e fazer... Agora, pouco tempo atrás... Pode atrair a abelha. O professor de Ribeirão, o Jairo Knupp, ele descobriu qual mosquito que faz esse furo, que não sabia. Por fim, é um mosquito que não era catalogado, foi até uma espécie nova de mosquito. Então é um mosquito, eu não sei se se sabe o porquê que ele faz esse furinho e sai lá de dentro, como se fosse... Aí essa parte de botânica não é meu forte, tá? Então se eu estiver falando alguma coisa errada, mas sai lá de dentro essa resina que é a planta secreta, como uma forma de defesa dela. Mas é a secreta, o mosquito vai lá para se alimentar, faz a via de acesso e depois a abelha se aproveita daquele via de acesso. Provavelmente é isso, sabe? Nossa, mas dá pra você ver, né? Uma planta, o ecossistema que ela carrega em cima dela, tipo, é muito interessante, né? O mosquito. A natureza é muito sábia, né? Vai um mosquito para ativar, para conserva todo o mangue, que conserva a vida aquática na região inteira ali. Exatamente. Uma coisa que é tão desmatada, né? Que ninguém quer saber de mangue lá mais, todo mundo quer construir. Então, uma planta com todas essas propriedades benéficas. E vocês trabalhavam com isolamento também de compostos específicos dentro da própolis? Então, aí isso foi o mestrado, né, para a gente ver a atividade tanto da planta quanto da abelha. A gente também coletou ao longo do ano para ver se tinha efeito sazonal, se ao longo do ano tinha alguma variação. Tem aquelas variações, mas em geral os perfis são muito parecidos e as atividades antimicrobianas e anti-inflamatórias também se mantêm ao longo do ano. E aí no doutorado passou a ideia de tentar identificar quais seriam os compostos bioativos, né, compostos específicos dentro ali da própolis que seriam os responsáveis por essa atividade. De maneira geral, e aqui eu estou falando da própolis vermelha, mas isso se aplica mais para praticamente todos os tipos de própolis, a gente tem ali uns 20 compostos bioativos, uns 20 compostos químicos diferentes dentro da própolis que fazem parte dessa própolis bruta. Nem todos esses compostos têm atividade farmacológica, têm atividade biológica. Então, a ideia era, como você falou, fazer um fracionamento, né, e dividindo esses compostos para a gente tentar ver se a gente chegava em 1, 2 compostos bioativos. Aí, então, tiveram várias etapas, e aí, nisso daí foi meu doutorado, mas eu tive muita ajuda do pessoal da Exalc, da Tatiane, da Ingrid, que antes de mim quebraram mais a cabeça para chegar num processo de fracionamento bioguiado, que a gente chama. Né? Como que é isso? Você vai dividindo esses compostos, sei lá, você pega 5 compostos, põe para um lado, 5 para o outro, e faz isso com diferentes solventes, por polaridade, clorofórmio, hexano, a gente usava principalmente clorofórmio e hexano. Então, no primeiro momento, exemplos aleatórios. Polar, depois isso, 10 para um lado, 10 para o outro. Vamos ver qual que tem a atividade, qual que permanece a atividade antibacteriana e a atividade anti-inflamatória. Aí, no nosso caso, e eu brinco até para minha sorte, os dois permaneceram na fração clorofórmica. Aí beleza, daí pegamos a fração clorofórmica e fizemos
uma coluna seca, que a gente Pra chama, poder fracionar o que tá por ali dentro. polaridade. Daí Tudo que tá passava ali pra poder separar. isso, daí dividia por cor, testava, deram 5 subfrações. Aí testamos de novo, mais de uma subfração deu atividade, mas a gente pegou a que deu atividade melhor. Daí nisso a gente já tinha, sei lá, uns 5 compostos. Aí esses 5 compostos foi para uma outra coluna que separava por peso molecular. Aí deu mais 3 subfrações, vamos dizer assim. Aí, de novo, testamos essas subfrações para ver qual que dava melhor atividade. Uma delas lá foi a que deu tanto atividade antibacteriana quanto atividade anti-inflamatória, foi a que deu melhor resultado. Outras também deram atividade, mas por ser tinha tempo, prazo para defender e tudo mais, a gente escolheu uma que seria que deu melhor atividade. E aí a gente viu quais os compostos que estariam dentro dessa subfração, que foi o neovestitol e o vestitol. Daí isso foi enviado para outros lugares para identificar esses compostos. E aí eu passei a trabalhar com esses compostos, mesma coisa, vendo tanto atividade antimicrobiana, mais relacionada para cárie nesse primeiro momento, quanto atividade anti-inflamatória, alguns testes mais iniciais. Aí foi quando eu tive a oportunidade de fazer uma parte do meu doutorado no exterior, nos Estados Unidos, né, que a gente chama popularmente de doutorado sanduíche. E aí eu levei esses compostos para uma cidade que é Rochester, que é ou Rochester, como eles falam lá, que é no norte do estado de Nova York, pertinho do Niagara Falls, pertinho da cidade de Buffalo, do Buffalo Bills, do time americano. É o Buffalo Bills. Aí para eu fazer testes em biofilme de S. mutans, que é o principal, não é a única, mas é a principal bactéria relacionada com cárie. O Streptococcus mutans é o agente causal da cárie, pelo menos o principal agente causador Principal, da né? cárie. Na ausência dele, você pode ter outras Tem outras bactérias, bactérias né? ali que sejam acidogênicas. Exato, acidúrica, Acidúrica, sobrevive. Isso aí é o campo do professor Jaime. Né? E ele fala que você precisa do biofilme, mas muito importante para ter cárie, você precisa do açúcar. Né? Você pode... É um 3 eixos, né? Exato. Açúcar, mal, limpeza e né, o dente, né? A bactéria e o açúcar. Né? Se você não tem açúcar, você tem só a bactéria, o dente é mais difícil você ter cárie. Né? Tanto, sei lá, Coca-Cola. A cárie, na verdade, a bactéria produz ácido e esse ácido desmineraliza o dente de maneira bem simples e popular. Às vezes fala, Coca-Cola é ácido. Até come o dente, né? Mas não é. Come açúcar e o ácido que ela libera, produto da degradação do açúcar, que vai corroendo dentro. Exatamente. E aí, esse Streptococcus mutans, ele deixa o biofilme mais cariogênico, mais difícil de ser removido, mais difícil do açúcar sair de lá de dentro, do ácido sair lá de dentro, então ele é o principal deles relacionado à cárie. Aí, a gente começou a testar nesse sentido, pensando de cárie. E eu fui para os Estados Unidos com o Yun Ko, hoje ele está na Filadélfia, na UPenn, mas na época ele estava na Universidade de Rochester, para fazer os testes em biofilme de S. mutans, que era, no momento, praticamente só ele que fazia lá. E eu passei um ano lá, trabalhando com isso. Num primeiro momento a ideia era testar os compostos separadamente, mas quando a gente chegou lá... Cara, eu cometi uma gafe, não foi o Parque que me deu aula, foi o Co. Bem que eu achei estranho. Foi o Michel? Foi uma gafe, foi o Michel, foi o Co que me deu Ele foi lá uma vez. Ele foi pra minha tese, pra minha defesa. Eu acho que foi ele que não foi o Parque, não, foi o Co. Então pode continuar. Corrigindo a gafe. O Parque foi orientador do Michel. Mas no mestrado, se eu não me engano. No mestrado ou no doutorado, não lembro agora. E o Michel fez... Acho que no doutorado, porque o Michel fez mestrado com o professor Jaime. Acho que foi isso. Se eu não tô me confundindo. Daí eu fui pra lá, foi um período passar, essa oportunidade de ter ido pro exterior foi muito enriquecedora, tanto cientificamente quanto pra vida pessoal. Aprende-se muito, né, porque você vai sozinho para um país, aprende uma cultura nova, aprende a se virar, foi uma oportunidade muito ímpar na minha vida, e quem tem essa oportunidade eu super recomendo, né, porque você aprende de ambos os lados. Tá? Não que aqui no Brasil a gente não tenha condições de fazer as coisas que se faz lá, a gente tem, tá? Mas... Você evolui muito como pessoa também, eu acho. Exato. Sua evolução como pessoa, você aprende muito. Né? E vê outra cultura. Por exemplo, no meu laboratório tinha brasileiro, tinha chinês, tinha o sênior que era de Gana. Então você aprende muito. No laboratório do lado tinha gente de Porto Rico. Indiano, tinha um monte. Tinha gente do Iraque. Né? Naquela época eu nunca imaginei que eu ia viver um iraquiano nos Estados Unidos, mas o cara morando lá de boa, tranquilo, gente boa. Muita gente, muito latino, colombiano, boliviano, equatoriano. Então você quase vive uma globalidade lá, sabe? Então vale muito a pena essa experiência. Tanto cientificamente quanto para a vida pessoal. E lá você tem algumas, eu falo que, comparando um pouco, algumas facilidades de você... Quando o pesquisador lá tem dinheiro, não é que lá seja mais fácil.
Tá? A competição lá é bem difícil entre os americanos, mais ou menos parecido com aqui. Lá eles têm mais gente fazendo pesquisa e tem mais dinheiro, então acaba que o nível de competição fica mais ou menos igual. Mas quando o pesquisador tem dinheiro lá, você compra coisa que aqui demora 30 dias para chegar, chega, né? lá Certo. no dia seguinte estava lá, sabe? Tipo, eu ia lá tinha uma lojinha dentro, isso em 2010, tinha uma lojinha dentro da universidade, eu precisava de um primer para fazer um PCR. Se eu fosse lá até meio-dia e assinasse um papelzinho lá, no dia seguinte, 3 horas da tarde estava lá, sabe? Enquanto aqui no Brasil, 30 dias, 45 dias. Importação, Então, essa é o que complica um pouco pro nosso lado, mas tudo é possível de se fazer. Eu acho aqui. também lá também é questão de manutenção do equipamento também, né, Bruno? Bruno. Porque eu acho que questão, tipo, eles têm mais suporte pra dar manutenção do equipamento. Tem. A estrutura, às vezes, é a gente compra um melhor. equipamento muito moderno, que às vezes a gente não acha muito alguém que saiba arrumar tão bem ele aqui no Brasil, né? Mas o brasileiro, ele é muito bem visto lá fora por causa desse nosso jeito de fazer tudo, entendeu? A gente se vira. Não é preciso fazer isso aqui, você vai atrás, você se vira. Não é todo mundo, obviamente, a gente não pode generalizar, mas às vezes algumas pessoas lá são muito... eu só faço isso, não faço nada além disso. Diferente da gente, né? Não sei fazer isso, mas eu vou ler, vou estudar, vou atrás, vou aprender e vou fazer. Exatamente. Então, o brasileiro, quando vai para lá, o brasileiro, em geral, trabalha bastante e é muito bem visto por lá. Né? Tanto que quando eu terminei o meu período de lá, eu fui convidado para voltar a fazer pós-doc lá por 2 pesquisadores, pelo próprio Michel Yunco, quanto por pesquisadores brasileiros do laboratório do lado, que eu também acabei fazendo trabalho juntos, trabalhos paralelos, o José Lemos com a Jaqueline Abranches, a esposa. E aí também vieram falar, se eu quisesse voltar a fazer pós-doc com eles, que também estava de portas abertas. Aí voltei pro Brasil para terminar meu doutorado. E aí fica aquela coisa, e agora? Vou para os Estados Unidos, fico no Brasil, o que eu faço, o que eu não faço? E aí nessa época eu conversei muito com o Pedro, que era meu orientador aqui no Brasil, ele falou, olha, a decisão é sua, mas para te ajudar, eu também posso te encaminhar para você fazer um pós-doc aqui, com uma outra professora que é muito boa e tudo mais. E aí eu queria, né, pensando um pouco nesse lado social, eu queria voltar para cá para colocar em prática tudo que eu aprendi lá fora. Porque eu fui com dinheiro público. Devolver para trazer o conhecimento. Devolver, né? Retribuir o que é um pouco, né? Por que o governo dá? Qual que é a ideia por trás dessas bolsas? É a transferência de conhecimento. A pessoa vai lá para fora, aprende e volta e aplica aqui. Né? E eu queria retornar esse conhecimento para cá. Né? Eu não queria, sim. Talvez isso na época, né? Hoje talvez possa ser um pouco diferente, mas na época eu não queria muito. Ninguém entendia isso muito. Como que você não quer ir para fora? Né? Mas eu queria ficar aqui. Aí foi quando o professor Pedro me apresentou para a professora Márcia Maia, que é do ICB de São Paulo, que ela trabalha mais com bactérias, já trabalhou com bactérias de cárie, na época eu estava trabalhando com bactérias de doença periodontal, que são bactérias diferentes, e também com essa parte de inflamação, ela trabalhava bastante com inflamação. Como eu tinha feito um primeiro teste inicial, na época em colaboração com o professor Marcelo Napimoga, na época o Napimoga estava em Uberaba, na Uniub, aí eu fui para lá também para aprender, fazer umas coisas com ele, tinha essa parte inicial de inflamação e tinha dado resultado interessante. Aí uma ideia para continuar o projeto com a própria vermelha com os compostos, né, o neovestitol e o vestitol, era avançar um pouco mais nessa parte inflamatória. A gente tinha feito com neutrófilo, que seria uma resposta aguda, a ideia era ver o efeito nos macrófagos, seria mais, vamos dizer assim, uma coisa começando a cronificar ali. Exato. Demorar mais tempo, né, para ter uma resposta. Exato. E outra coisa, né, que eu ia falar, acabei esquecendo. No biofilme, a parte com bactéria, a gente não conseguiu trabalhar com os compostos isolados, porque um gargalo, uma dificuldade é o rendimento, a gente conseguir ter quantidade suficiente desses compostos da maneira quase que manual que a gente produz no laboratório. Né? Não é processo difícil, mas são processos demorados. Tanto que enquanto eu estava nos Estados Unidos, tinha um aluno de iniciação, o Alexandre Marsola, e a técnica do laboratório, a Eliane, que ficavam produzindo esses compostos para mim. E às vezes, quando vinha alguém dos Estados Unidos para o Brasil, alguém do Brasil ia para lá, para Rochester, levava esses compostos para eu ter esses compostos suficientes para lá. Né? Então, outra coisa, né? A gente nunca faz uma pesquisa sozinho. A gente sempre precisa de uma equipe, porque sozinho você não consegue. Então, o rendimento era a dificuldade e a gente começou a trabalhar com esses compostos em conjuntos, que eu trabalho até hoje, que é a combinação neovestitol-vestitol. Já para a parte anti-inflamatória, como a quantidade de compostos que a gente usava era menor, a gente conseguiu fazer testes com eles isolados.
Então a ideia aí, daí por fim, voltei, defendi o pós-doutorado, conversamos com a professora Márcia, tudo, e fui fazer pós-doc com a Márcia, no ICB. Aí avançando, testando os compostos, né, o Vexitol e o Vexitol, nos macrófagos, né, para ver o efeito dos macrófagos. Daí viabilidade, ELISA, né, para ver citocina, expressão gênica. 3 anos fazendo. Por qual via que ele conseguia ter ação anti-inflamatória? Exato. A gente Como via que do ele- NF-κB, via da Aquele MAPkinase. ativo que ele inibe dentro de uma célula que vai ter essa Exato, resposta. exatamente. Vê ali, exatamente. Assim, pra gente, né, é muito interessante. A imuno, eu falo que é um mundo à parte. Eu dou aula de imuno e sinalização inteira. É um mundo. É um Quanto mundo. mais você estuda, você vê que mais coisas você tem. Menos você sabe. Exato. Mais lacunas a ciência tem ali dentro da imuno. Exatamente. Então a gente fez os testes que a gente chama de PCR Array. Então tinha plaquinhas que você via todo aquele caminho do NF-κB até desde o receptor Toll-like, do TLR, 4, 8, 9, o adaptador ali. A gente viu, por exemplo, que um dos compostos, né, o Vexitol, ele inibe uma molécula que é chamada de TRAP, que ela é um adaptador quando ativa o TLR. Então o LPS se liga no TLR, o adaptador que ia dar a sinalização interna, ele não liga lá. Entendi. Entendeu? Que é onde o Neovexitol... É um fosforilador, como se fosse alguma coisa. Exato, exato. Sabe? E aí com isso você daí ele inibe outras coisas por baixo, mas a ação principal é lá em cima, né? O que teve maior redução de expressão, que é do Toll-like, sabe? Então a gente foi vendo todos os passos ali, PI3K, MAPkinase também, várias vias. É bom para os alunos entenderem qual a importância de saber o TLR e saber também o que estimula o TLR, que são os pumps, os dumps, os bumps. Exato. Porque isso é extremamente importante. No mundo da odontologia, é de extrema importância. Exatamente. Porque se a bactéria for gram-positiva ou gram-negativa, ela vai liberar compostos, moléculas diferentes que vão acabar estimulando o sistema imune de maneiras diferentes também. Então isso tem uma aplicabilidade na odonto, endodontia, que é de extrema É importância. você não ser o robozinho só repetindo Exatamente, o procedimento, é né? você entender o que está Você entender o que tá acontecendo. acontecendo. O paciente está com doença periodontal, por quê? É. Né? E você sabendo esses porquês, é o que eu comento às vezes com os alunos, né? Você consegue pensar em estratégias para combater, né? Tá, eu tô raspando para tirar o biofilme, mas por quê? Né? Qual Por que eu biofilme? não dou medicação? Porque eu tenho que raspar. Exato. Porque tem que remover o que está causando. Por que ele só o tá antibiótico estimulando. sozinho não resolve? Ou o antibiótico só ajuda em alguns casos? Né? Quem é essa bactéria? O que essa bactéria faz? Então, exatamente, você tem que ter esse conhecimento de área básica para você entender por que do que você está fazendo. E até ter ideias, né? As ideias surgem... então é o LPS da PG que vai ativar, da Porphyromonas gingivalis, que é uma bactéria causadora de doença periodontal. Então, o que a gente pode fazer para inibir esse LPS, por exemplo? Ou o que a gente pode fazer... É o Toll-like que vai ativar? O que a gente pode fazer para inibir o Toll-like? Tem um outro medicamento que inibe o Toll-like. Será que eu não posso testar ele para doença periodontal? Já vai abrindo outras janelas, outras portas que vão trazendo mais perguntas para a paciente. Exatamente. Né? Não, isso. Aí... Bom, até perdi o que eu estava falando. Mas, então, fui fazer o pós-doc com a Márcia. E aí, no final, tive bolsa FAPESP e tal. No final das contas, estava... A Márcia, ela tinha orientado uma outra pessoa no mestrado, que virou professor da UNG, da Universidade de Guarulhos, né? Que era o Marcelo Favre. Aí um dia eles estavam precisando de uma pessoa lá na UNG para trabalhar com bactéria, no programa de pós-graduação deles para trabalhar com bactéria. E o Marcelo foi falar com a Márcia, eu lembro disso até hoje. Era dezembro, sempre é dezembro as coisas acontecem. A Márcia me manda uma mensagem no WhatsApp: Bruno, o Marcelo, que é da ONG, veio perguntar se eu conheço alguém interessado em trabalhar lá, na parte de bactéria. Eu lembrei de você tem interesse? Falei, claro. Né? Chega uma época da vida que a gente quer trabalhar, a gente quer ter oportunidade de desenvolver ciência. Eu tava... Fazer o pós-doc... E ciência sem dinheiro não existe. Não existe. É muito lindo, mas... Bonito em teoria, mas você precisa ser remunerado. É um trabalho, né? E gasto, despesa de você fazer experimento, tudo isso. Exato. Gasto, de célula, cultivar bactéria, tudo isso é gasto. É gasto e a gente fala, né? É um investimento, né? Você gastar com ciência é um investimento. Né? A gente vive... Bom, ultimamente tem tido provas muito palpáveis de quanto a ciência é importante, apesar de todas as... Não vamos entrar nesse assunto, mas de todas as complicações e tudo que aconteceu, né? Você ter ciência de qualidade bem feita é muito importante. Aí eu falei, claro, então eu vou passar seu telefone para ele. Beleza. Aí passou, me mandou mensagem, eu fui lá na UNG, sei lá que dia, finalzinho de dezembro. Fiz uma primeira entrevista, tudo. Depois em janeiro voltei, uma segunda entrevista. Conversamos, tudo. E aí, contratado. Em março comecei. Aí lá
como eu já falei, né? Comecei dando aula para graduação e também aula para mestrado e doutorado. E fazendo pesquisa, né? Eu trabalhava integral lá e o tempo que eu não estava em sala de aula era dedicação para pesquisa. E por coincidência ou as coisas foram, né? Eles trabalham, lá tinha um programa de periodontia e implantodontia, que tem muito a ver com inflamação, né? E eu consegui juntar a minha linha de pesquisa de própolis, que eu já tinha visto que tinha efeito anticárie, efeito anti-inflamatório, mas eu não tinha visto, eu tinha feito muito pouca coisa lá na USP em relação à bactéria causadora de doença periodontal. E lá na UNG eles tinham um modelo de biofilme com 40 espécies bacterianas diferentes, 40 bactérias relacionadas com a doença periodontal. Então, e era o que eles queriam que eu fizesse, que eu tomasse conta desse modelo de biofilme. E aí deu certo de eu pegar a própolis, que eu nunca tinha testado nessas bactérias de doença periodontal, mas eu já tinha um efeito anterior, né, uma plausibilidade biológica de que ele tinha um efeito contra a bactéria da cárie. Então, se tem um efeito contra a bactéria da cárie, vamos ver se tem efeito contra a bactéria da doença periodontal, de juntar o que já era feito na universidade com a minha própria linha de pesquisa. E aí eu fiquei basicamente na parte de pesquisa trabalhando com esse modelo de biofilme. E aí eu tive a ajuda de muita gente lá, porque eles vinham com ideias, né? Outros professores, o Jamil, a Magda, a Luciene, vinham, vamos testar isso aqui. Surgiu um produto novo, vamos testar isso aqui, vamos testar tal produto, vamos testar tal produto. E aí eu fazia esse modelo de biofilme, testava a própolis, né? Consegui financiamento da FAPESP para fazer isso, mas também testava essas várias outras ideias que eles vinham. Azul de metileno, produto disponível comercialmente. Só para falar, veio planta da Polônia, N coisas, sabe? Enxaguatório de empresa, disponível comercialmente. Que a gente foi testando nesse modelo, uns funcionavam, outros não. Outros produtos naturais, própolis verde, própolis orgânica, mel também. Daí nessa época eu estreitei, mesmo já tendo defendido, estreitei um pouco mais relacionamento, trabalhos conjuntos com o Pedro Rosalém. Então os orientados dele mandavam. Simvastatina, né? Que a gente testou, tem um efeito antibacteriano também, indo um pouco nessa linha de reposicionamento de fármacos. E então, testando essas várias coisas nesse modelo de biofilme, como era um modelo nessa época, né? Esse modelo foi desenvolvido inicialmente em Boston, no Forsyth, junto com o Sokransky, que é um grande pesquisador de Flávia Telles, Ricardo Telles, são os pesquisadores que desenvolveram inicialmente. Aí uma pós-doc da Magda Feres, que era a coordenadora do programa da UNG, foi para lá, para Boston, para aprender, trouxe esse modelo. Aí essa pesquisadora, essa pós-doc, passou num concurso, foi trabalhar, foi quando eu cheguei lá. E aí eu continuei com esse modelo e testando essas diversas substâncias, e daí a gente vai publicando. Porque testa uma coisa, testa outra, e aí você entra num caminho, né? Meio que num fluxo contínuo, que você pega o jeito ali da coisa e você vai publicando. E aí eu trabalhei com um monte de coisa. Trabalho ainda até hoje com a própolis, mas também trabalhar na UNG foi bom para mim por vários motivos. Como era um curso muito mais clínico, né, eu voltei para o odonto, vamos dizer assim. Né? Eu dava aula para clínicos, né, tinha pesquisadores clínicos, vamos dizer assim. Então, eu reaprendi um pouco de periodontia, de implantodontia, da clínica odontológica. E também me deu essa oportunidade de eu trabalhar com eu construí meu currículo, né, diversos produtos diferentes, testando para ver. Tudo começou atrás com um canhão de batatas. Canhão de batatas. Você vê só. Professor Marcelo Saba. Vou mandar o link depois para ele. Tudo começou graças ao Saba. E hoje o cara é um dos maiores, um dos cientistas mais influentes do mundo. Nossa, bem, pode pra você ver, né? E aí, para minha surpresa, né, o ano passado, a Universidade de Stanford, ela organiza uma lista que ela chama dos 2% dos pesquisadores mais influentes, né? Leva em consideração não é só o número de artigos, citação, a posição dos autores, né? Na odonto, primeiro autor, último autor, digamos, são. Não é mais importante. Não é toda a área, eu não sabia disso, né? Por exemplo, na física é só o primeiro e o segundo autor, o último autor nem conta. Não sabia disso, não tem área. Também, pra mim, sempre o último autor é o coordenador da pesquisa inteira, o principal ali, pensar. E o primeiro autor que foi o principal escritor. Eu acho que isso aí é mais na área de biológicas, eu não sei a área de humanas, mas esse pesquisador aí que foi do Clube de Ciências, ele me falou, o último autor na nossa área não vale nada. O que conta é primeiro, segundo, terceiro. E na nossa área, o último autor é o sênior, né? O coordenador da pesquisa, exatamente. É o responsável ali pela pesquisa. Aí...
Então ele leva em consideração a posição do pesquisador nos artigos, número de citações, né? O que são citações? Não sei se todo mundo sabe. Você publica um artigo e aí quando outros pesquisadores, ou mesmo leem o artigo, acham interessante, e aí usam o que você publicou para escrever o próprio artigo, seja numa introdução, seja para discutir, comparar os resultados. Né? Isso vem sendo cada vez mais considerado dentro da ciência. Significa que você é referência naquela área, porque várias pessoas te leem e várias pessoas utilizam a tua linha de raciocínio para poder usar novos argumentos, por exemplo, né? Exato. Novos artigos. Então, exato. Isso mostra o grau de influência. E aí eles preparam um ranking, né? E levando tudo isso em consideração, número de artigos, citações, posição. Aí com base nisso tem o índice H também, que é X artigos com número mínimo de citações. E eles organizam. E de uns tempos pra cá, né? Antes a gente não ouvia falar muito desses rankings, né, Bruno? De uns tempos pra cá parece que tá ficando na moda isso. Aí eu já tava na FOP, né? Mas a Universidade de Guarulhos, na verdade, que viu, né? Que eu tava. E foi até um amigo nosso. Eu nem, sendo muito sincero, né? Nem fui olhar, falei, jamais. Aí um amigo nosso mandou no grupo do WhatsApp, Bruno, olha aí, que não sei o que, parabéns. E a escolinha já me curte, né? Já me curte. É um dos mais. O Jaime tá lá, o professor Jaime tá lá, o professor Pedro Rosalém tá lá. Né? Tem vários professores da FOP, lá da Universidade de Guarulhos, a professora Magda Feres, que hoje está trabalhando em Harvard. Tá lá, o professor Jamil Shibley, Josué. Então tem vários brasileiros nesse ranking, né? A professora Brenda também, da endodontia, também tá. Isso, eu tô falando só os que eu sei, mas tem muita gente da USP, muita gente de várias universidades brasileiras. Isso mostra que o Brasil também produz pesquisa de qualidade. Exatamente. De impacto mundial também. Mesmo com todas as nossas dificuldades, mas... E quando vão cortar dinheiro lá no governo, o primeiro lugar que cortam é da pesquisa científica. Seja partido A, partido B. Eles entendem como uma coisa de investimento. Eles pensam muito como uma coisa de despesa, de gasto mesmo. Exato. E deveria ter visão ao contrário. Né? E nos Estados Unidos hoje é a prova viva de que a ciência, quando você investe nela e pensa nela como investimento, o país evolui como um todo, o país cresce como um todo. É interessante o Estado ajudar a financiar esse conhecimento e deter muitas vezes um controle sobre aquilo ali, né? E esse conhecimento ele pode retornar, né? Porque podem ser gerados produtos, e isso o produto pode estimular uma indústria a querer trabalhar com esse produto, gera emprego, né? Tem que entender que isso pode ter um benefício mais prático, que né? De impacto popular a tua planta, a tua pesquisa, de questão de você conservar, você descobriu uma espécie nova de um inseto, de uma mosca, um mosquito. Você conservou uma planta que estava sendo destruída no mangue. Você acabou ajudando o mangue a se manter na região. Então, tudo isso foi a partir de um conhecimento científico, de uma pesquisa. E quem sabe um dia isso não vira um produto que vai poder empregar pessoas, trabalhar. Isso que e aí o produto paga imposto. Estado na região. Exato. Porque ele tem que ter menos gasto com conservação natural ali, porque a tua pesquisa ajudou a conservar. Ele vai economizar com despesa ali. Exatamente. É o pensamento. Essa visão que não é um gasto, né? Você vê e encarar isso como um investimento. A ciência é uma área estratégica, ela não é uma área de gasto. Exato. Ela é uma área estratégica. Exatamente. Pena que não é todo mundo que enxerga assim. Mas estamos trabalhando nisso. É uma outra coisa que tá, né, que no passado e acho que esse podcast, isso daí é legal também para isso, é a divulgação científica, né? Assim, nós como pesquisadores... é um dos motivos do podcast também, é essa divulgação científica, né? Porque às vezes fica, faz pesquisa, mas o que... Fica longe da população, exato, entender o que está acontecendo. Trazer mais para perto. Eu acho muito interessante essas coisas, né? Essas ideias de divulgação, de bate-papo. E tem surgido muito no mundo acadêmico isso de você ir num restaurante e ter uma pessoa explicando, né? E trazer isso mais para a população. Precisa também. Coffee Science. Coffee Science, exatamente. Aí, para você, tem alguém que vai explicar a pesquisa, o que faz, né? É importante saber os porquês, entender os porquês, mas também você tentar trazer uma aplicabilidade mais próxima para a população. Nem sempre, assim... Uma vez eu perguntei isso numa banca e depois falaram, a pesquisa ela é feita, você conhecer vamos dizer, a bactéria. Você conhecer a fisiologia da bactéria também é muito importante. E não necessariamente isso vai ter uma aplicação prática direta rapidamente. Pode ter lá no futuro. Então, às vezes a gente fica muito preocupado, qual a aplicação disso? Calma, às vezes ainda está num passo inicial. Né? E isso é importante também. Mas você trazer isso para a população é muito importante, né? Quando o Einstein descobriu o efeito fotoelétrico, ele não sabia que ia usar em portas de elevador para você detectar se a pessoa entrou ou saiu dali. E a aplicabilidade veio quantos anos depois? Pois é. Veio 50 anos depois, mais ou menos. Pois é. Tô vendo.
Então, Nossa, Bruno, essa conversa é muito enriquecedora. né? Faz a gente pensar em muitas coisas. Desde já é uma conversa. Desde já quero te convidar para um próximo podcast quando você quiser participar. Estamos aí. Então, nossa. Será uma alegria poder voltar, conversar um pouquinho mais. Para o curso de odonto, eu acho o curso de farmácia, para os cursos da área de saúde de maneira geral, essa conversa foi muito enriquecedora. Que bom. Eu acho que isso daqui foi uma verdadeira divulgação científica. Você mostrou que o cientista, ele não é um ser mágico que ele nasceu com o dom de pensar. Não, ele foi construindo, ele foi batendo cabeça. Esse aqui não deu certo, repete de novo. Como dizia o Luciano Serp, se pesquisa desse certo, é só search e não research. O meu pesquisador, o Michel, orientador de saúde, ele falava isso pra mim. A pesquisa em inglês é research, por quê? Né? Search again. De novo, de novo, de novo. E assim vai indo. E assim vai. Né? Tem uns memes, né, que fala que, eu penso que o pesquisador fica ali falando, eureka, achei. Não é nada disso. O meu exemplo, meu mestrado, minha formulação foi pior do que tem no mercado. No doutorado tiveram resultados ótimos, Então, que foi ajudado a construir junto com muitos dos problemas que eu tive no mestrado para melhorar o projeto pro doutorado. exatamente. Nem tudo Então, dá certo de primeira, tem que não. tentar de novo, muda uma coisa ali, muda uma coisa ali, e aí as coisas vão caminhando, até que uma hora dá certo. É. Mas muito difícil de primeira. Muito Não, difícil. sem se pôr em problemas primeiro para você criar, achar estratégias, sair dos problemas. Exatamente. Muito obrigado pela conversa, professor. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, contar um pouquinho o caminho que eu venho trilhando. E estamos à disposição. Né? Dúvidas, comentários, você tem meus contatos todos. Excelente. Nossa, Estamos desde já. totalmente à disposição. Falo em nome da instituição, em nome de todo mundo, da direção, do quão importante você, um pesquisador desse calibre, tá aqui com a gente conversando hoje. Isso mostra que a instituição ela preza pela ciência também. Exatamente, né? Pra gente ter a obrigado. oportunidade de poder divulgar, levar mais próximo da população. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, eu que agradeço. Foi ótimo, foi muito bom. Estou à disposição.